Os homossexuais, disse o Papa, são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ele então blasfema o tempo todo. Ele agora está apoiando o casamento de homens sexuais. Então veja bem, meu irmão, tudo está pronto, tudo está preparado. Ele pega as escrituras e diz que aquilo ali foi o fracasso do Criador. Ele fala que o Filho do Eterno fracassou quando morreu no madeiro. Cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Y esto es la historia del fracaso de Dios. O Papa Francisco está preparando o caminho, está unindo as religiões. O Papa Francisco encerrou hoje a visita histórica ao Iraque com uma mensagem de paz numa região marcada pelo terrorismo. Comovido com a devastação, Francisco rezou pelos mortos. O cronograma vai incluir um serviço de oração interreligioso no Zigurat de Ur. Por quê? Porque as escrituras nos mostram que haverá um só governo e uma só religião, para que todos possam adorar a besta com Satanás encarnado nele. A meta do diabo é ser adorado. Mas ele vai ser adorado encarnado em um homem, no anticristo, no antimachia. Emmanuel Macron disse que não, que nunca ouviu a voz do Criador, que na verdade são vozes que as pessoas criam de si mesmo. Ou seja, ele não acredita no Criador. Aqui ó, eu achei o texto, diz assim ó, aqui ó, reparem, ela pergunta, Deus, fala-lhe, pergunta-lhe a jornalista do jornal do Dunit Desmanche. Ele responde, não tenho a certeza que Deus tenha falado algum dia, falado, no fim são vozes que nós próprios criamos. Então veja bem, ele é um homem que não acredita, por quê? Porque a Escritura diz que ele não terá respeito a Deus algum, que ele se levantará contra tudo que seja objeto de culto ou de adoração.
O presidente francês, que estudou com os jesuítas e aos 12 anos quis ser batizado, queria muito conhecer o Papa Francisco. O Papa Francisco é da Ordem dos Jesuítas, a Companhia de Jesus. The false prophet, along with the Antichrist, will promote and enforce a totalitarian world government, a global economic system, and a universal religion. Revelation 13:12. Ever since the very beginning of his papacy, Pope Francis has been pushing for global unity in religious matters, global unity in economic matters, and global unity in political matters, calling for a one-world government and a new global political authority. Interestingly, Shimon Peres, former Israeli president, has wanted to establish an international body representing the world's major religions with Pope Francis as its leader. Peres states, "Perhaps for the first time in history, the Holy Father is a leader who's respected not just by a lot of people, but also by different religions and their representatives." Vai encarar essa besta aí, ó. O Todo-Poderoso. Aí, ó. É isso que ele quer ser. O Todo-Poderoso. Por quê, homens? Porque ele vai afirmar ser Deus. Ele já está afirmando ser Deus. Emmanuel Macron já está falando que ele é o Deus Júpiter. O Deus Júpiter. Senhor dos raios e dos trovões. The Antichrist will claim to be God and is worshipped. 2 Thessalonians 2, verses 3 and 4. Macron has already claimed he will rule like the Roman god Jupiter, in homage to the highest pagan god in the Roman and Greek pantheons, the king of all the gods in ancient Roman religions. In open reference to this, Macron's own nickname in France now is Jupiter. Macron significa grande, a grande marca, significa marca, marca grande. E Emmanuel significa Deus entre os homens, Deus conosco. Por quê? Porque ele vai afirmar ser Deus na terra, ser o próprio Criador na terra. We hope that the declarations of both Cyrus and Trump will lead to the rebuilding of the Third Temple. When is the building? Very soon. We've already started. Yeah? Yes. Building the Third Temple. Everybody will prosper, because this is what the temple is for the whole world. So you think that there could be some union between all the religions as part of this? Absolutely. We already have unity. A questão é, para o anticristo ser apresentado para o mundo, tem que ter um templo, meu irmão. Tem que apresentar o anticristo lá, eles vão construir o terceiro templo. E mostrando que onde eles estiverem, o trabalho que eles estiverem falando, neste mesmo horário, todos no mundo inteiro irão parar. Todos vão parar naquele momento e vão orar, clamar pelo surgimento do Messias. Eles vão afirmar que é Emmanuel Macron. Ainda mais que o nome Emmanuel Macron está registrado no livro de Isaías, capítulo 7. Eles vão dizer, agora chegou o nosso Emmanuel.
To his supporters, he's their Emmanuel, their political messiah, who worked his way to power. Vive la France! E Emmanuel Macron está sendo chamado de quê, homem? Está sendo chamado de o Messias francês. Emmanuel Macron já está sendo apresentado como Messias, porque esse pessoal tudo já sabe o que vai acontecer, esse pessoal da nova ordem mundial. Está ele aí, ó, sendo apresentado como o Messias, o Messias. Ele está sendo chamado de o Messias, porque Israel está aguardando o Messias. A besta que sobe da terra já está aí pronto, criando o cenário aí, ó. Todo mundo já viu que ele é o falso profeta, até os padres já estão falando que ele é o falso profeta, que ele vai para apresentar a besta ao mundo. Afirmar que Bergoglio é o falso profeta tem uma importância e um valor realmente incomensurável. É isso que nos coloca na certeza do fim dos tempos. O que ele falou agora na última reunião lá no Vaticano, lá na missa do Galo lá? Ele não quis nem citar o nome de Jesus, ele já está jogando Jesus pro escanteio. Ele já está pegando a Bíblia e falando que aquilo ali é um fracasso do Criador. Mas o nome Emmanuel, esse ele põe para frente. Que o Emmanuel seja luz para toda a humanidade ferida. Enterneça o nosso coração, frequentemente endurecido e egoísta, e nos torne instrumentos do seu amor. There will be temple and there will be peace, real peace in the entire world. Então, tudo está se concluindo agora. É só nós ficarmos firmes. Fica firme na rocha. Fica firme na rocha que é Yahshua Mashiach. E você não vai ser abalado. E nós vamos sair daqui antes da tribulação começar. Porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação.